da aula magna de hoje, senhor Patrus Ananias de Souza. Convidamos o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, o senhor José Geraldo Muniz, o Zé do Pinga. Também a professora do Centro de Educação Aberta e à Distância da Universidade Federal de Ouro Preto, a diretora do centro, a professora Kátia Gardênia Henrique da Fonseca. Neste momento, gostaríamos de agradecer a presença do professor Eleonardo Lucas Pereira, que é o nosso pró-reitor de Planejamento e Administração. Também gostaríamos de agradecer a presença da professora Roberta Eliane Frois, diretora do Instituto de Ciências Biológicas. Bem, senhores e senhoras, neste momento, passamos a condução deste evento e a palavra para a presidente da mesa de honra, a reitora da Universidade Federal de Ouro Preto, a professora Cláudia Aparecida Marielle de Lima. Senhoras e senhores, boa tarde. Agradeço a presença de todas, todos e de todos nesta solenidade, em especial as autoridades da mesa de honra. Declaro aberta a cerimônia de abertura da seguinte semana de integração no curso presencial de Administração Pública do Centro de Educação Aberta e à Distância da UFOP. Senhoras e senhores, neste momento, convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores. Convidamos para fazer uso da palavra a professora Kátia Gardênia Henrique da Rocha, diretora do Centro de Educação Aberta e à Distância da UFOP. Eu estou treinando essa nova função, tá, gente? Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. É um prazer enorme para nós do SEAD receber todos vocês, em especial o deputado, a professora Cláudia, que sempre está presente aqui nos nossos trabalhos, e também o senhor Zé. É um prazer recebê-lo aqui neste momento. Que todos possam aproveitar esse momento, é um momento único de início do semestre letivo. Esperamos que vocês curtam bastante. É somente uma degustação do que os aguarda ao longo do curso. E que vocês possam, cada um de vocês, aproveitar e se dedicar ao máximo para o curso e aproveitar também este momento. Lembranças que vocês possam guardá-las aí, porque esse é um ato histórico, é um momento que vocês vão levar para a vida. Tá? Obrigada e fiquem aí à vontade para mais tarde dar continuidade. Senhoras e senhores, nesse momento, convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores de Ouro Preto, o senhor José Geraldo Muniz, o Zé do Pinga. Muito obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. A Cláudia, nosso deputado, Patrus, Cláudia, né? Muito obrigado pelo convite. Cumprimentar todos vocês. E a Kátia também, a Cláudia. Queria agradecer o Gabriel, tá, Gabriel? Pela gentileza, né? Pelo ter concedido a minha entrada lá. Eu vi que vocês também estão no seu movimento, que é legítimo, né? E todos os professores aqui. Queria, em especial, os alunos, né? Vocês estão com uma missão muito grande. Administrar a vida da gente particular já é difícil. Vocês imaginam tudo, né? Privado é uma coisa, público é outra, particular é outra. Então, eu fico vendo aí que uma má administração pública hoje, ela atinge o Brasil inteiro. Então, essa responsabilidade é grandíssima. Eu estava falando com a reitora aqui há pouco, e
o professor e também, coordenador, e eu acho que é importante que vocês já, com um pouco de prazo de estudo aí, vocês já têm que acompanhar as coisas públicas. Todo o setor público tem administrador, um diretor administrador, um agente administrativo administrador, um secretário administrador, e muitas das vezes ele administra, mas ele depende de alguém para ajudar, porque a maioria das vezes são indicação política. Eu já fui administrador, hoje também sou na condição de presidente da Câmara, eu tenho que administrar, mas administrar com consciência, né, com responsabilidade, e administrar a coisa pública tem que ter responsabilidade dobrada. Às vezes agrada 10, desagrada 5, mas tem que ser com consciência. Às vezes não é a toque de caixa que é. Então, vocês têm que saber que vocês estão fazendo um curso de suma importância. Hoje, depois da pandemia, vocês perceberem, a maioria dos pessoal resolveram trabalhar por conta própria. Mas se ele não souber administrar as coisas por própria, ele vai falir. Então, como é bom aprender administração e como vocês são tão importantes no curso que vocês estão fazendo. Então, é importantíssimo. E eu, na condição de presidente da Câmara, faço um pedido aqui já para a direção do curso, que procure espaço. Eu, pelo menos da minha parte, lá na Câmara Municipal de Ouro Preto, quero abrir espaço. Vocês têm que participar bem mesmo da coisa pública, que é a máquina que gira o Brasil, é a pública. Essa é a principal. Agradeço a presença do deputado e dos outros. Esse que é o professor. Eu, pelo menos, sou aluno. Muito obrigado, parabéns, boa sorte. A educação é tudo na vida do cidadão. Parabéns para vocês. Convidamos agora a magnífica reitora da UFOP, a professora Cláudia Aparecida Manieri de Lima, para fazer uso da palavra. Excelentíssimo deputado, Patrícia Manieri, excelentíssima Kátia, diretora do SEAD, e excelentíssimo Zé Lira, presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto. Boa tarde a todos e a todas. Eu acho que é um momento de muita sorte para vocês, alunos e demais presentes, ter aqui o nosso deputado, Patrícia Manieri. Ele é um parceiro muito grande da Universidade Federal de Ouro Preto e sempre também lutando lá no Congresso, onde tem conversado com ele sobre a defesa da educação pública, principalmente a educação superior. Nós temos o prazer de ter uma pessoa que construiu a vida dele em pilares públicos, tanto em todos os poderes públicos constituídos. Então, isso para nós é de extrema importância para os alunos do curso que estão ingressando agora na universidade e para todos nós ouvintes, porque com o Patrícia a gente sempre aprende muito, né? E isso é muito importante. Ele sempre tem alguma coisa a dizer a mais que a gente às vezes não pensou ou que não refletiu. Então, isso mostra a importância dele como vereador que foi, como prefeito que foi, como deputado, né? E também como ministro, em 2 períodos muito importantes da política brasileira, que foi do Lula, né? E também da Dilma. E ele foi responsável por um dos programas que teve uma repercussão não só nacional, como internacional, que foi o Bolsa Família, né? Até hoje se discute em outros países. Nós temos servido de modelo para outros países. Então, falar do Patrícia é um pouco difícil, porque ele tem uma contribuição muito grande para a sociedade brasileira, né? E não seria diferente que ele aqui fizesse essa abertura, mostrando a importância de nós defendermos a sociedade brasileira e o Estado, principalmente. E eu acredito, Patrícia, que esse compromisso ele vem conosco, que eu também nunca não tive oportunidade, a não ser no público, de fazer essa administração. Mas acredito eu que teria dificuldade de trabalhar no privado, né? Então, assim, eu acho que o Estado tem uma responsabilidade nas principais vertentes de uma sociedade, como é o caso da saúde, educação, segurança,
e outras questões que provavelmente ele vai apresentar aqui. Eu agradeço imensamente, em nome da Universidade Federal de Ouro Preto, não só a sua parceria, né, com o foco, mas também pela sua presença hoje aqui, nessa abertura do curso de Administração Pública Presencial. Esse curso tem uma história, e ele foi criado à distância. E uma época eu sentei aqui com o pessoal do SEAD, do departamento, e mostrei a importância de a gente criar um curso presencial, não só à distância. E isso, então, foi adiante, com o compromisso de todos aqui envolvidos, do SEAD, da diretoria, dos professores, e que tem sido, é a segunda turma, nós estamos com 61 alunos, são 40 vagas, sendo que 25 entraram no ano de 2023 e agora entraram 35. Então, é um curso que eu acredito que terá uma projeção e um crescimento muito grande, não só para o Ouro Preto, mas também para toda a região. E como o próprio Zé Rubinho disse, eu acho que é importante para nós, não só no município e região, termos, né, profissionais formados na UFOP em administração pública. Nós precisamos desses administradores. Então, eu desejo a vocês muito sucesso, alunos, alunas, e que a gente consiga fazer, e que já estamos conseguindo, um curso sempre melhor, com grande qualidade. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos e a todas, em particular ao senhor. Senhoras e senhores, nesse momento, pedimos às autoridades da mesa de honra que ocupem lugar junto à plateia, nos locais reservados, para que possam assistir em maior conforto à aula magna que será ministrada pelo deputado federal, senhor Patrus Ananias de Souza. Logo após, teremos um intervalo com café para todos os convidados. Para ministrar a aula magna de abertura da segunda semana de integração do curso presencial de Administração Pública da UFOP, convidamos o excelentíssimo deputado federal, o senhor Patrus Ananias de Souza. Patrus Ananias nasceu 26 de fevereiro de 1952 em Bocaiúva, Minas Gerais. Ele é um profissional multifacetado, atuando como advogado, servidor público e professor. Graduou-se em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e possui mestrado em Direito Processual pela PUC Minas. Com ativa participação política, já ocupou diversos cargos públicos, incluindo de Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Ministro do Desenvolvimento Agrário, Prefeito de Belo Horizonte, com quem tive a honra de trabalhar, vereador sempre pelo Partido dos Trabalhadores. No âmbito legislativo, destacou-se como deputado federal por várias legislaturas, representando o Estado de Minas Gerais. Como autor e coautor, publicou uma série de obras sobre temas como direito, política, desenvolvimento social e combate à pobreza, demonstrando seu compromisso com o progresso e a justiça social. Sua trajetória é marcada pelo engajamento em prol do bem-estar da população e do desenvolvimento do país. Senhoras e senhores, com a palavra o deputado federal Patrus Ananias de Souza. Gente, vamos ficar então em pé para possibilitar aí o pessoal que é mais no fundo uma comunicação entre nós, né? Eu quero saudar aqui com muito apreço a professora Cláudia Marielle de Lima, reitora da Universidade Federal de Ouro Preto, muito honrada aqui, professora, com a sua presença. Quero saudar também a professora Kátia Gardene Henrique da Rocha, diretora do Centro de Educação Aberta e à Distância, presente também, as palavras. Não sei se continuou conosco aqui, mas quero registrar também a presença do presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, vereador José Geraldo Muniz,
conhecido como vereador Zé do Vinga. Quero saudar todas as pessoas aqui presentes, professoras, professores, os estudantes, com uma atenção muito especial. Agradecer muito aqui a presença de vocês, por dar o máximo de vida que a gente tenha hoje aqui um bom encontro. Vou tentar não me alongar muito, é o tempo máximo de uma aula, possível até menos, para que a gente tenha depois um tempo de diálogo, né? Que vocês possam também colocar aí as suas leituras, avaliações, reflexões, dúvidas, estabelecer uma relação dialogal, sabe? Eu fiz, gente, o tema, a sugestão, chegou de um convite para falar na segunda semana de integração do curso de Administração Pública da Universidade Federal de Ouro Preto, com um tema que guarde relação com a administração pública e as políticas públicas. A administração, então, eu fui lá na Constituição Brasileira. A administração pública está lá a partir do artigo 37. Para até ler só o artigo em si, não os seus dispositivos. O artigo 37 diz: administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aí seguem, e também é o seguinte, aí seguem as funções, cargos, etc. A partir dessa leitura do artigo 37, passando todas as passagens também da nossa Constituição, foi ficando claro para mim que políticas públicas, administração pública e políticas públicas remetem ao tema fundamental do Estado. Vamos refletir hoje um pouco aqui sobre o Estado, né? Para termos administração pública e para termos políticas públicas, nós precisamos do Estado, que organiza a administração pública, é a organização do Estado, né? E quando nós falamos do Estado aqui, no território nacional brasileiro, nós temos o Estado em 3 dimensões, né? Municipal, Ouro Preto, estadual, Minas Gerais e outros estados do Brasil, e federal, nacional, que é o nosso país, nossa grande e querida pátria brasileira, Brasil. Então, o Estado, ele não emergiu por si mesmo, não. O Estado emerge a partir da sociedade. O ser humano, a pessoa humana, não vive sozinho. Então, o ser humano procura a companhia do seu semelhante. Família, tribos, comunidades. Agora, ao mesmo tempo que o ser humano, a pessoa humana, cada um de nós, buscamos a companhia dos nossos semelhantes, nos espaços familiares, comunitários, nós somos também seres que carecemos de normas. Porque nós, humanos, temos 2 dimensões. Fica claro na história, na vida, né? Nós, humanos, temos uma dimensão bonita. Boa, deve ser alargada. A dimensão do amor, da solidariedade, da fraternidade, da generosidade, das boas e crescentes amizades, a dimensão do compromisso com o bem comum, com a justiça, essa dimensão também criativa, a dimensão da cultura, das artes. Então tem uma dimensão bonita do ser humano, mas tem uma dimensão sombria. Cada um de nós. Nós temos que fazer é segurar esse lado sombrio e alargar o lado da luz. Porque ele está no ser humano e alguns deixam desenvolver o lado mais perverso e essa dimensão do ódio, da violência, da guerra, da tortura, das injustiças, onde o dinheiro e o poder econômico começam a dar a palavra final em tudo, né? Dinheiro sobre todas as coisas, o egoísmo, a arrogância, o orgulho, a vaidade. Então, tem
exatamente por conta dessa dimensão mais sombria, egoística, narcísica do ser humano, nós precisamos de leis, de normas. Precisamos do direito para possibilitar a vida coletiva, a vida comunitária. E, se possível, ajudar a largar a dimensão positiva e restringir cada vez mais, recolher, conter essa dimensão do ódio, da violência, da guerra, da intolerância, da incapacidade de conviver com pessoas que pensam diferente, da incapacidade de ouvir, de dialogar, de construir consensos. Então, daí, o Estado vai emergir a partir daí. As comunidades vão sentir que elas precisam ser normatizadas, para que os mais violentos, os mais prepotentes não prevaleçam. Então, começa a surgir o Estado. A partir daí surgem os governos. A partir do Estado surge a administração pública. Porque a administração pública que é a ação do Estado que visa promover o bem comum. Nós estamos aqui falando de um Estado democrático de direito. O Estado comprometido com a vida das pessoas, das famílias, da sociedade. O Estado comprometido com as liberdades democráticas, com a justiça social. O Estado empenhado em assegurar os direitos individuais e os direitos sociais, coletivos, comunitários. Nós não estamos falando aqui de ditaduras. Nós estamos falando de governos democráticos, onde as pessoas possam conviver com pessoas que pensam de forma diferente, onde haja um diálogo entre os diferentes, a construção de consensos, a busca de espaços de entendimento, da boa conversa, da construção de possibilidades compartilhadas. Eu falei aqui, né, gente, os direitos individuais, a nossa Constituição trabalha isso muito bem. Os direitos individuais, cada ser humano tem os seus direitos. Direito à vida, liberdade de pensamento, expressão do pensamento, conhecimento cultural, educação. Cada ser humano tem... Mas nós temos também, como nós vivemos em sociedade, nós temos também os direitos sociais, coletivos, comunitários, relacionados, por exemplo, com a questão ambiental hoje, que diz respeito a toda a comunidade, né? Preservação do meio ambiente, das aguadas, das nascentes, da biodiversidade, dos ecossistemas, que garantem a vida, né? Em contraponto a esse aquecimento global que nós estamos vivendo perigosamente. Então, os direitos sociais são os direitos relacionados, inclusive, com as políticas públicas. Nós falaremos um pouco mais adiante, né? Direitos coletivos, educação, saúde, segurança alimentar, enfim, aqueles direitos que visam o bem-estar da coletividade. Se nós não vivemos sozinhos, nós temos os direitos individuais de cada um, mas temos também que buscar os direitos coletivos, os direitos relacionados com a comunidade, os direitos relacionados com a vida das outras pessoas, né, que compartilham conosco a comunidade. Quando falamos de comunidade, a gente fala de comunidades ou comunidade, né? Nós temos comunidades locais, as nossas cidades, Ouro Preto, as nossas regiões, né? O Estado, até a grande comunidade nacional, que é a comunidade do povo brasileiro, né? E alguns já falam hoje também, na comunidade internacional, do planeta, onde nós temos questões realmente muito convergentes, a questão ambiental, por exemplo, né? O ar que nós respiramos é o mesmo em todo o universo, em todo o planeta Terra. Então, há também essa dimensão da sociedade, digamos, do planeta em que nós habitamos. Mas o foco maior aqui nosso hoje vai ser na sociedade nacional brasileira, né? Considerando o Estado brasileiro, a administração pública dentro dos marcos da Constituição e do ordenamento jurídico no país, né? Então, eu insisto nisso. Nós estamos tratando aqui, gente, da democracia. É um registro, né? Hoje nós estamos celebrando, ontem e hoje, 60 anos do golpe da ditadura que se instalou no Brasil em 31 de março, 1º de abril de 1964. Eu tinha 12 anos de idade. Por isso, vocês saberem a minha idade, né, gente? Eu estou bem avançado aí, né? Eu passei minha juventude, a idade de vocês, na luta contra a ditadura. Sempre na defesa da democracia,
participei de um movimento belíssimo no Brasil, liderado pelas igrejas cristãs, né? Especialmente na época da Igreja Católica, o Movimento Nacional de Justiça e Não Violência. Participei do movimento estudantil, desde meus tempos secundaristas em Bocaiúva, depois na Faculdade de Direito em Belo Horizonte. Então, eu dou esse testemunho para vocês. A ditadura é muito ruim. Muito ruim. Eles querem impor para a gente tudo, né? O livro que a gente pode ler, o filme que a gente pode assistir, a música que a gente pode ouvir. Sem falar das prisões arbitrárias, das perseguições, das torturas, das mortes, dos desaparecimentos, das pessoas que têm saído do país para não serem perseguidas, presas, torturadas, até mesmo mortas, os exilados. Então, a ditadura é muito ruim, né? Empobrece as pessoas, a comunidade. Eu penso que nós temos que lutar sempre para alargar os espaços e as possibilidades da democracia, do Estado democrático de direito, né? Então, adiantando aqui, o Estado, falando do Estado democrático, o Estado cumpre seu papel através da administração pública, que organiza a presença do Estado nas diferentes áreas e setores em que se manifestam as necessidades, demandas e desejos das pessoas e das sociedades e sociedades. O Estado vai atendendo o surgimento de questões novas, como agora, por exemplo, a questão ambiental. Quando nós falamos, então, das políticas públicas, estamos, então, no campo da administração pública e no campo do Estado, né? Estamos em face das políticas públicas que buscam alargar as possibilidades e vocações humanas. As políticas públicas é para promover a vida, promover o bem comum, possibilitar que as pessoas, as famílias e as comunidades, até a grande comunidade nacional, tenham melhores e mais dignas condições de vida. Aí entramos, então, no campo das políticas públicas, da educação, da cultura, da saúde, do trabalho, da segurança pública cidadã, da segurança alimentar, da assistência social, da moradia, do saneamento básico, da preservação da natureza, do meio ambiente. É o Estado atuando aí para garantir esses direitos, né? Eu quero falar um pouco aqui sobre as políticas públicas, gente, com um foco especial na educação. Eu sempre estive muito ligado, até no meu trabalho como prefeito de Belo Horizonte, depois como ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, né? Durante os 2 primeiros mandatos do presidente Lula, por um tempo menor no Ministério do Desenvolvimento Agrário, a questão da agricultura familiar, a questão dos alimentos saudáveis. Então, eu tenho uma história muito ligada a esse combate direto à fome, à pobreza, à miséria, e permaneço fiel a essa luta. As políticas públicas relacionadas com a assistência social, com a segurança alimentar e nutricional. Mas, de uns tempos para cá, a educação realmente cresceu muito. Nas minhas reflexões, nas minhas leituras, nos meus textos, sabe? A educação ganhou um lugar muito especial. Porque a educação é uma política pública de fato diferenciada. Porque ela tem 2 dimensões. Ao mesmo tempo, ela tem uma dimensão fundamental, um direito fundamental da pessoa humana, desde a infância, desde a educação infantil, desde as creches, que vai para o longo da vida, né? O ensino fundamental, o ensino médio, a universidade, a possibilidade de curso de pós-graduação, essa relação com o conhecimento, com o saber, né? Vai alargando as possibilidades da vida, abrindo os olhos, os ouvidos, mas também abrindo a inteligência, o coração, os sentimentos, essa dimensão de cada ser humano, inserido também na sua dimensão familiar, mas é também uma política pública essencial à coletividade, à sociedade. Pensando mais amplo, né, indo além da nossa dimensão municipal, estadual, pensando no Brasil, nós não podemos pensar um projeto nacional brasileiro, pensar como que o Brasil pode se encontrar plenamente consigo mesmo, garantindo a todas as pessoas no país, sem discriminar ninguém, dignas condições de vida. Nós não podemos pensar esse país que nós queremos, desejamos e vamos construindo pela vida. Nós não podemos pensar esse país fora da educação. Educação no sentido alargado, educação ligada à pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico, científico, educação ligada à cultura,
a nossa memória, a história do nosso país, do nosso povo. A educação, nesse sentido mais amplo, é também um valor bem fundamental para o projeto nacional brasileiro. Então, a educação está nas duas dimensões, está no campo dos direitos individuais e no campo dos direitos mais coletivos, sociais, culturais, né? Então, agora, por outro lado, nós não podemos pensar a educação fora das outras políticas públicas. Porque sem saúde, quando o estado de doença, de limitação física, corporal, psicológica, mental, ninguém aprende. E ninguém tem saúde se não tiver a segurança alimentar, a alimentação saudável. Ninguém pode ter saúde também se não tiver uma moradia digna, se não for sustentada a família, pelos pais, pelas pessoas que garantem o espaço familiar, pelo trabalho decente, a remuneração também digna. Nós não podemos pensar a educação fora desses direitos básicos. Hoje tem a questão também, que é cada vez mais ligada à questão ambiental. Então, os demais direitos que nós mencionamos aqui, as demais políticas públicas, política pública muito relacionada, portanto, com o campo dos direitos, nós não podemos ter educação se não tivermos esses outros direitos que amparam e que possibilitam a educação. Possibilitam o conhecimento, né? É fundamental que a pessoa esteja em condições adequadas, condições físicas, corporais, psíquicas, emocionais, mentais, para viver a belíssima experiência do conhecimento, do estudo, da leitura, da convivência com os colegas, com as professoras, professores, dos espaços universitários, inclusive, como é o nosso caso, mas começa lá na pequena infância, né? Com as creches, com a educação infantil. Nesse sentido, gente, então, as políticas públicas exigem a presença do Estado. Estamos falando do Estado democrático, mas um Estado democraticamente forte, presente. Né? Aqui eu quero colocar para vocês a minha posição, respeitando quem pensa diferente, mas eu acho um desastre que alguns defendem hoje muito bonito, com relação a essa ideia do Estado mínimo. Um Estado cada vez mais regulido e o mercado tomando conta. Gente, o mercado é ligado ao setor privado. Para nós pensarmos um projeto de país, precisamos sim do setor privado. Não vamos eliminar o setor privado, não. É importante que ele esteja presente, né? Gerando empregos, estimulando a economia local, regional. Mas o setor privado não tem um compromisso com as gerações futuras. Não tem um compromisso com o planejamento, com o que deve vir no futuro. O que move basicamente o setor privado é a questão do lucro. É ele ganhar. A gente também trabalhando para que os seus trabalhadores sejam dignamente reconhecidos, remunerados, que o meio ambiente seja devidamente respeitado, mas há um papel importante do setor privado na produção de bens, de serviços. Agora, querer que o Estado seja substituído pelo mercado, o Estado tem esse compromisso com a vida, né? com as gerações presentes e com as gerações futuras. Então, eu quero deixar claro aqui essa minha defesa do Estado democrático de direito. E quando falamos de Estado democrático de direito, nos termos, inclusive, da nossa Constituição, é só ler aqui, gente, vocês leiam aí os 3, 4 primeiros artigos da Constituição, os princípios fundamentais, né? Os princípios fundamentais, pessoal, que definem isso, né? O Estado democrático é um Estado democraticamente forte. Então, marcar aqui para vocês verem o que diz, né, o artigo 2º. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Desenvolvimento é a integração dessas políticas públicas, né? Erradicar a pobreza e a marginalização. E reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, o Estado, para promover a paz, promover o bem comum, promover a justiça social, garantir políticas públicas eficazes, essas que nós mencionamos aqui, com recursos, com gente qualificada, dignamente remunerada, reconhecida nos seus direitos, servidores públicos motivados para atender as pessoas,
nós precisamos de um Estado democraticamente forte. E de um Estado que disponha de recursos. Política pública, especialmente educação, desde a creche até as universidades, cursos posteriores, pós-graduado, etc., custa dinheiro. Então tem que haver cobrança de impostos. Quem pode mais tem que pagar imposto. Tem que dar a sua contribuição para o bem comum. Quando eu fui prefeito, nós vamos lançar uma campanha. Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. Quem não pode, não paga. Se possível, recebe. Foi o caso do programa Bolsa Família, né? Para que seus filhos e netos possam, no futuro, dar também a sua contribuição. Então, quando nós vivemos em sociedade, nós temos que dar a nossa contribuição. Cada um de acordo com as suas possibilidades. As pessoas não ganham dinheiro abstratamente, não. As pessoas ganham dinheiro da comunidade. Os bancos, a indústria, o comércio, o setor de serviços, o agronegócio, né? Eles precisam de nós, consumidores, compradores, com dinheiro no banco. É justo, necessário, inclusive, que essas empresas tenham a sua contribuição, o dinheiro que ganharam dentro da sociedade. Né? Então, agora, por outro lado, nós temos que também ter uma visão buscando aperfeiçoar o Estado. Se nós queremos um Estado democraticamente forte, um Estado presente, que garanta as políticas públicas, a segurança, a vida das pessoas, nós precisamos também de um Estado ético, de um Estado transparente, de um Estado que preste contas, de um Estado onde a gente saiba de onde vem e para onde vai o dinheiro público. Nós precisamos de um Estado eficiente, que realize efetivamente as políticas públicas e que, ao receber o dinheiro que vem do povo, os impostos, pague as contas, preste contas. Então, já caminhando no final, gente, para a gente poder conversar um pouco, eu quero lembrar que nós tivemos uma experiência muito boa em Belo Horizonte. Outra cidade do Brasil também, que foi ter um retrocesso, pensando em colocar essa questão em debate, que é a questão do planejamento e do orçamento participativos. Se o dinheiro vem da comunidade, se o dinheiro vem do povo, né? Sim, dos mais ricos, mas também a classe média assalariada paga imposto. Né? Os pobres também pagam imposto, quando compram, inclusive, alimentos, imposto indireto. Então, se os recursos públicos vêm da comunidade, das pessoas, das empresas, é fundamental que o Estado preste conta. Que esse dinheiro seja aberto. Não podemos ter orçamento secreto. Então, na experiência que nós vivemos em Belo Horizonte, nós vivemos a experiência do orçamento participativo. A gente abria as contas públicas. E ele é esse aqui, recebemos isso. Vamos receber mais isso. Vamos fazer o que com esse dinheiro? E as pessoas das comunidades vão decidindo conosco. O que aplicar nas comunidades, o que aplicar em educação, em saúde, né? E melhoria das condições das vilas, favelas, processo de urbanização, moradia, condições mais dignas de vida. Eu penso que o Estado é bem democrático, nós temos que batalhar para termos um Estado eficiente, mas transparente, aberto, que preste contas, um Estado ético, sem roubalheiras e sem alguns desvios, né? Outras formas, por exemplo, até eu notei aqui, para lembrar um pouquinho. Por exemplo, as empresas públicas necessárias. Eu defendo o Banco do Brasil, defendo bancos públicos que financiam a agricultura familiar, defendo a Caixa Econômica Federal, que financia a moradia popular. Né? O Minha Casa Minha Vida, né? Que gerou muita correção dos recursos do Minha Casa Minha Vida e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, do FGTS, né? Do Bolsa Família. Agora, nós temos que ter claro também, a sociedade tem que saber exatamente o quanto ganham os servidores públicos, de todos os níveis. Eu não defendo que ganhe muito pouco, não, sabe? Tem que ser remunerado muito dignamente. O setor privado paga bem. As pessoas estão defendendo que o Estado também remunere com dignidade os seus servidores, especialmente professores que formam gerações no campo do conhecimento, mas também as pessoas que trabalham no campo da segurança pública. E nós queremos uma segurança pública comprometida com a vida cidadã, né? Onde a violência não se volte a cada momento contra as próprias pessoas.
Se nós queremos esse Estado democrático, com serviços públicos dignos, nós temos que ter servidores públicos também dignos. Agora, é importante também que o Estado abra suas contas. O Estado preste contas. Que os salários sejam decentes, sejam dignos, pode até ser salários, mas que sejam claros, que a sociedade saiba, né, de onde vem e para onde vai o dinheiro. E assim, que me parece assim, da maior relevância, sabe? Nós queremos um Estado forte, tem que ser um Estado que tem que prestar contas. O Estado tem que abrir as suas contas. E essa experiência do planejamento, do orçamento participativo, me parece muito importante. Não vou aprofundar aqui hoje, mas se vocês quiserem depois, eu venho cá para falar sobre isso. Eu preciso me chamar. Então, concluindo aqui, gente, o que eu falei, né? Eu considero fundamental. Quando nós falamos do Estado, falei aqui rapidamente, né, da democracia participativa, o planejamento, o orçamento participativo, né? O Estado que presta conta. Esse Estado democrático que nós queremos não vai cair do céu, não. A história nos ensina que as conquistas humanas, pessoais, individuais, familiares, coletivas, comunitárias, as conquistas dos povos, das nações, são conquistas. Tem que lutar pelos seus direitos. E o que vale no plano individual, comunitário para nós, para as nossas comunidades, vale também no plano nacional. As nações mais ricas, poderosas, não querem que as outras nações do Brasil se tornem como elas, não. Elas querem que a gente produza aquilo que elas consomem, mas sem produzir a alta tecnologia deles, o desenvolvimento tecnológico deles. Então, inclusive, os povos, as nações também têm que lutar para afirmar a sua soberania, a sua dignidade, o seu projeto nacional, para bem cuidar do seu povo. Isso vale também para nós. E um país, para ser plenamente soberano, ele pressupõe a participação das pessoas. Então, eu quero concluir aqui, falando especialmente ao coração dos jovens, né? Sejam participativos, participem da política. A política tem os seus problemas, sim, tem os seus vícios, sim, tem a sua corrupção, sim, como tem em todos os espaços onde o ser humano entra, essa dimensão sombria que eu falei. Mas nós temos a política também a dimensão luminosa. Temos pessoas comprometidas com a vida, com o bem comum, pessoas que colocam a política como espaço de serviço, de construção de projetos possibilitadores de uma vida melhor, né, para todas e todos. Então, eu acho que considero fundamental que nós coloquemos do nosso lado mais bonito, mais virtuoso, no campo da política. Como eu disse aqui, ninguém vive sozinho. Nós vivemos em sociedade. E a partir do momento que a gente vive em sociedade, a política se coloca. Para o bem e para o mal. Assim ela se coloca. É o lado negativo do egoísmo, da ambição, dos desmandos, do poder econômico sobre tudo e sobre todos, e a busca também da sociedade mais fraterna, humana, solidária. Né? Então, a primeira coisa que eu queria pedir a vocês, exerçam plenamente os seus direitos e deveres de cidadania. Sejam cidadãos, aqui em Ouro Preto, aqui na região, no nosso grande e querido estado de Minas Gerais, na nossa grande pátria brasileira, e pensando também, indo além das nossas fronteiras também, como eu disse aqui, tem questões hoje que são universais. Eu disse e reitero, né? A questão ambiental, a questão das relações internacionais, as relações entre os países, os povos, até mesmo a disputa de dominação no plano internacional. As grandes nações querem manter os seus poderes, os seus privilégios. Eu tenho que nós assistimos hoje estarrecida a questão da corrida armamentista. Agora a questão da guerra. Né? As guerras terríveis, trágicas, né? Podem pensar nas imagens do Oriente Médio, mas as guerras têm razão econômica. São os países tentando largar suas fronteiras, ter domínio sobre territórios, riquezas. Né? Então, eu penso que é muito importante nesse momento histórico que nós coloquemos os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores desejos a serviço da construção de uma vida mais plena e melhor para todos. Eu vou ficar por aqui, gente, agradecer muita atenção de vocês e me coloco inteiramente à disposição para a gente continuar a nossa conversa. Bom, agora para ouvir vocês, quem quiser que eu ofereça suas reflexões, suas dúvidas, inquietações, eu confesso que eu ouvi com muita atenção. Só vou pedir para não ter que responder uma pergunta atrás da outra, não. Eu prefiro ouvir todos, né, para vocês falem, depois, se for o caso, eu faço uma intervençãozinha final, mas antes eu quero deixar
você também se expressa e se manifesta com toda a liberdade. Se quiser discordar de mim, que eu faça com muita convicção, nós vamos conversar, tá bom? Muito obrigado. Bem, então está aberto aqui, gostaríamos de... Pois não. Continue comigo que eu apoio a verdade de assunto. Para dar aqui as perguntas, eu sempre negava dessa vida com você. Não podia. Não. Patrus, prazer conhecer pessoalmente. Já tive a oportunidade de votar o senhor algumas vezes. Fico satisfeito de tê-lo aqui. Meu nome é Rondon, eu sou da assessoria de comunicação institucional da UFOP. Rondon. Sou jornalista. Meu nome já vem da política, né? Então por isso que eu gosto um pouco do tema. Gostei muito do senhor ter começado pelos princípios da administração pública e eu queria puxar exatamente para o que é da minha área, né? Que é a comunicação, principalmente na minha pesquisa de comunicação com educação. Me preocupa muito, e principalmente nos últimos anos, né? Nos 4 anos anteriores que nós tivemos, de um uso inadequado dos meios de comunicação de uma forma manipulada, do excesso de fake news e tudo mais, inclusive que trouxeram prejuízos consideráveis para as universidades. Me preocupa que um dos princípios da administração pública seja a publicidade, e essa publicidade no sentido público tenha tanta dificuldade de se efetivar. Nós somos, no Brasil, mais de 60 universidades, 61, se não me engano, universidades federais do Brasil, além de dezenas de unidades dos institutos federais de ensino superior, universidades, só as universidades, para o senhor ter uma ideia, que temos matriculados mais de 1.200.000 estudantes hoje. Né? É o número de estudantes matriculados nas universidades federais brasileiras. É altíssimo esse número, e mesmo assim, nós continuamos tendo dificuldade de mostrar, primeiro, a nossa importância para a sociedade, e de que as pessoas entendam a universidade pública enquanto uma política pública. Um exemplo disso é que nós, na comunicação, eu nem estou falando da reitoria de graduação, nós, na comunicação, o microfone tem que funcionar, mas eu falo alto, dá para ouvir, né, gente? Nós recebemos com frequência e-mails de pessoas perguntando o valor da matrícula. Frequentemente, as pessoas perguntando qual é a forma de acesso à universidade. Eu me sinto extremamente, enquanto profissional da comunicação, extremamente frustrado quando recebo essa informação. Porque é a sensação de que eu não estou fazendo o meu trabalho, sabe? Então, me preocupa muito, não, eu estou dando um exemplo da educação, mas isso serve para todas as políticas públicas. Nós tivemos e temos hoje problemas, por exemplo, com as vacinas e com diversas outras políticas públicas, tipo o SUS, o próprio Bolsa Família, são entendidos de formas inadequadas. Como o senhor entende que nós podemos ainda dar maior visibilidade para essas políticas e, principalmente, das pessoas entenderem que é direito delas, direito enquanto políticas, e que elas podem acessar quando e como quiserem? Para isso vale a universidade pública e valem todas as outras políticas que a gente lutou tanto para conquistar ao longo da nossa história. Mais uma vez, muito obrigado. Boa tarde. Nossa professora Daniela. Boa tarde a todos, todos. Boa tarde, professor. Daniela, é isso. Repete o nome. Meu nome é Daniela. Daniela. É uma alegria imensa reencontrá-lo aqui. Eu, além de cidadã de Belo Horizonte, vi o orçamento participativo nascer, e ele avançar, mas também fui sua aluna no curso de Direito, apesar de não ter concluído, na Faculdade Mineira de Direito. Então, assim, uma alegria imensa. Eu concordo, que o tema do orçamento participativo ele merece um evento em si, mas eu fico pensando, o orçamento participativo, além da questão da eficiência na alocação de recursos e transparência,
ele é um instrumento que a gente pode considerar uma espécie de escola da democracia, né? Ele ensina as pessoas a participarem. Eu pude acompanhar um pouco desse processo, né? Ele surge num contexto de redemocratização, né? Ali na década de 90, junto com outras experiências em outras cidades, né? Porto Alegre também é uma experiência muito notável, né? Com o Livro Dutra. E ele se expande, não só no Brasil, mas ele se expande internacionalmente. Hoje nós temos cidades na Europa, cidades nos Estados Unidos, que têm políticas de orçamento participativo. E, ao mesmo tempo, ele se retrai no contexto onde ele surgiu. Então, eu fico pensando assim, o senhor tem pistas, né, assim, do contexto em que ele surgiu, comparado com o contexto mais atual, né, de que elementos ali favoreceriam, mas, ao mesmo tempo, que elementos poderiam atuar como obstáculo, né, ao florescimento dessa política